Gostaria, presidente João Durval, primeiro de transmitir ao líder do PSDB, a Luiz Nunes, que se a presidenta Dilma avaliou como importante para dinamizar a construção de hidrovias, fundar uma nova empresa, ela com certeza teve os elementos e diagnóstico que certamente irão fazer com que esta empresa possa ser eficiente e responder à altura às indagações que Vossa Excelência aqui formulou de maneira adequada. Vossa Excelência colocou como questões importantes. Será que, de fato, para que as hidrovias brasileiras que se fazem tão necessárias passem a funcionar mais celeremente, que realmente possa haver essa empresa? Mas eu gostaria aqui de fazer algumas indagações ao meu próprio líder no ano passado, senador Walter Pinheiro, a respeito de dispositivos apresentados no adendo ao substitutivo do projeto de lei do Senado 192/2011, que trata dos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, pelo esforço para construir um consenso em torno dos critérios para a divisão dos recursos do FPE. Todavia, após a análise do adendo ao substitutivo do PLS 192/2011, algumas dúvidas emergiram, as quais, entendo, deverão ser sanadas até a próxima terça-feira para que possamos votar a matéria. Primeiro, a nova redação proposta para o artigo 2º da Lei Complementar 62/89 mantém os mesmos coeficientes em vigor até 2015. Ora, tenho dúvidas com relação à constitucionalidade do dispositivo proposto, pois o texto faz referência ao anexo único da Lei Complementar 62/89, o qual foi explicitamente considerado nulo na decisão do Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, é muito importante termos a garantia acerca da constitucionalidade desse dispositivo, que eu espero que até terça-feira próxima esta dúvida possa ser inteiramente sanada pelo nosso relator e pelos consultores jurídicos, inclusive eventualmente ao próprio STF, se avaliar que isto se faz necessário. Segundo, para os anos 2016 e 2017, segundo o relator Walter Pinheiro, seriam distribuídos os valores de 2015, corrigidos pelo IPCA e, adicionalmente, pelo índice parcial do Produto Interno Bruto. No caso de haver recursos extras, a esses seriam aplicados os critérios do modelo já apresentados nos relatórios anteriores, quais sejam o teto de 7% para o fator população e a referência de 70% da renda domiciliar per capita para efeito de redução de coeficientes, ou seja, são criadas regras mais complexas sem, entretanto, alterar os critérios já estabelecidos. Como tais índices, a exemplo do que foi dito ontem nesse plenário, não corresponde aos anseios dos governadores e das bancadas estaduais, isso foi expresso por diversos senadores nos últimos dias, eu pergunto se o senador Walter Pinheiro está preparando novos critérios que serão apresentados na próxima semana, ou se Sua Excelência pretende abrir uma rodada de negociação que leve em consideração as profundas mudanças socioeconômicas que ocorreram no país nesses últimos 25 anos, garantindo a observação da diretriz constitucional para assegurar um desenvolvimento regional equilibrado de nosso país. Senhor presidente, senador João Durval, eu gostaria de ainda aproveitar esta oportunidade para aqui ressaltar
a importância das medidas que foram anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff na reunião da última terça-feira, dia 2 de abril, na sede da SUDENE, em Fortaleza, quando colocou os investimentos em medidas de combate aos efeitos da seca no semiárido, que somam mais de 16 bilhões de reais. Entre as novas ações anunciadas nessa semana está a prorrogação das operações de crédito rural para agricultores. Produtores rurais afetados pela estiagem no semiárido brasileiro contarão com novas medidas de apoio anunciadas pela presidenta Dilma. Dia 2, os investimentos, que totalizam 9 bilhões, também contemplam estratégias para o desenvolvimento da região, somados aos 7,6 bilhões já aplicados em ações estruturantes e emergenciais de enfrentamento à seca. O investimento na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste chega a 16,6 bilhões de reais em medidas que vão desde a prorrogação das operações de crédito rural para agricultores afetados, à criação de uma Força Nacional de Emergência para as questões de estiagem. Uma das principais ações diz respeito à renegociação da dívida dos agricultores afetados pela seca. Autorizamos para todos os produtores nos municípios do semiárido em situação de emergência reconhecida pelo governo federal a prorrogação do pagamento das dívidas contratadas no período de 2012 a 2014 por um período de 10 anos. O início do pagamento, no caso de agricultores empresariais, será em 2015. No caso de agricultores familiares, 2016, estamos também autorizando a redução de dívidas contratadas até 2006 em caso de liquidação de crédito rural, explicou a presidenta. Outra medida é a manutenção dos programas Garantia Safra e Bolsa Estiagem, enquanto durar o período da seca. Serão incorporados um total de 361.586 novos beneficiários ao Bolsa Estiagem, que atende atualmente 880 mil agricultores em 1.311 municípios. Da mesma forma, a Garantia Safra beneficia hoje 769 mil agricultores em 1.015 cidades. Sairemos da marca de aproximadamente 1,5 milhão de beneficiários para mais de 2 milhões. São mais 200 mil agricultores no Garantia Safra e mais de 360 mil pequenos produtores que receberão o Bolsa Estiagem, destacou o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Sobre cisternas e poços, até dezembro de 2014 será viabilizada a instalação de mais de 1 milhão de cisternas para consumo no semiárido. Serão entregues 130 mil até julho deste ano e 240 mil até dezembro. As demais 750 mil serão entregues até dezembro de 2014. Serão instaladas ainda 91 mil cisternas para produção. Destas, 27 mil serão entregues até dezembro deste ano. É um trabalho que envolve diversas áreas dos Ministérios da Integração Nacional, do Desenvolvimento Social e da Fundação Banco do Brasil. Agora também teremos o envolvimento de outras instituições federais na construção de cisternas de produção, pontuou o ministro. O Serviço Geológico do Brasil vai investir 40 milhões de reais repassados pelo Ministério da Integração Nacional na perfuração de 20 novos poços profundos de grande vazão. A Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, Codevas, e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, DENOX, investirão 93,3 milhões na perfuração de 1,1 mil novos poços e na recuperação de 1,4 mil outros. Além disso, o Exército Brasileiro investirá 75,3 milhões de reais na aquisição de equipamentos para a perfuração de 30 poços por mês. Senhor presidente, senador João Durval, peço que seja transcrito aqui o quadro publicado em questão, editado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, pois este quadro sintetiza
o conjunto das novas medidas. Como senador por São Paulo, me sinto também solidário à população do Nordeste, aos estados do Nordeste, sobre a importância dessas medidas que agora a presidenta Dilma acaba de anunciar. Muito obrigado.